Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. E cada um tem que lembrar sempre da sua importância, porque o trabalho vai fluindo porque tem um movimento. E nós temos que lembrarmos assim, que cada elemento tem a sua importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o 9º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esse mandamento ele é muito importante, porque não está falando somente das esposas, está falando também das filhas, das colegas de trabalho. Cada pessoa pode lembrar assim, que nós construímos fios. A pessoa lembra quando ela tinha 10 anos, quando tinha 20 anos, com os fios de transgredir, de ter cobiçado a mulher do próximo, a filha, a conhecida. Tem essa referência assim, a pessoa ficou preso, porque são fios fortes, porque nós trabalhamos de uma maneira assim que é para prevalecer as coisas na matéria grosseira. E todas as coisas na matéria grosseira, quando são feitas de maneiras indevidas, elas são mais fortes, porque a pessoa fica presa. Com isso, nós temos que lembrarmos assim, que a vida da pessoa não é essa vida de corpo, de matéria grosseira. É a vida interna, é aquela vida que nós vamos para a matéria fina depois que nós largarmos o corpo de matéria grosseira. Essa ida para a matéria fina, também a pessoa tem que lembrar assim, que ela não pode ter pendências. E quando ela fica presa a fios por ela ter transgredido, ter cobiçado, e quando chega de fatos físicos da realização da cobiça que teve para aquela mulher e também o inverso daquela mulher para aquele homem, então não fica mais ou menos, ficou uma coisa sólida. E a evolução é bem interessante porque ela é individual. Quando tem um amor de alma, tem casais que ficam mesmo com um amor de alma. Através dos anos, vai tendo aquela consideração, aquela amizade, então desenvolveu um amor de alma. Esses dificilmente dá oportunidade para uma transgressão do 9º mandamento, que é cobiçar a mulher do próximo. E hoje nós sabemos também que tem o inverso, da mulher cobiçar o marido da outra. Amor de alma, quando tem esse amor, tem a possibilidade do casal evoluir juntos. Quando não tem, aquele que transgrediu fica preso ao ato que ele cometeu. Então o que acontece? Enquanto não resolver direito aquilo que aconteceu, não tem evolução na matéria fina. Todos nós sabemos assim, que quando nós vamos caminhando na matéria grosseira, a gente vai confirmando que é uma cópia. Então a gente vai fazendo as referências. Então o filho vai para um determinado ambiente de ensino, porque nós recebemos referência daquele ambiente de ensino. Depois quer mudar de ambiente de ensino, então vai para uma outra referência que também nós procuramos ou que recebemos. Mas esse que vai para os ambientes de ensino, nós sabemos assim que ele tem um tempo para permanecer naquele ambiente de ensino. Então, se ele não acompanhar as informações que existem ali, ele vai ficando para trás. Depois, a própria direção da escola não aceita mais aquele que não caminhou junto com os outros. Ou os familiares mesmos retira ele daquele ambiente de ensino. Ele não está tendo a capacidade para assimilar aquelas informações. Quer dizer assim, que tem um tempo. Nós, na matéria grosseira, também temos um tempo. Tudo na matéria grosseira, a gente vai confirmando que tem um tempo. E quando a gente passa para uma localidade e a gente vê assim as transformações que existem, então a gente vai confirmando que tem um tempo. Na matéria fina também tem um tempo.
Só que na matéria fina tem a separação dos iguais. Quando cometeu ato que transgrediu o 9º mandamento, cobiçou a mulher do próximo, cobiçou a filha, cobiçou a colega de trabalho, e assim nós vamos caminhando. Quer dizer que nós temos que procurar fazer uma maneira de resgate do comportamento que tivemos. Do jeito que existe assim para o homem, existe também para a mulher. Que nós vemos assim, mais frequentemente, que também existe da mulher cobiçar o marido da outra. O comportamento interno é igual, a evolução é individual. Quando tem transgressão, não tem evolução. A maneira que existe para ter o resgate. Esse resgate precisa de ser feito, quando possível, ainda na matéria grosseira. Porque quando chegar na matéria fina, vai ficar mais trabalhoso ainda fazer os resgates. Então, cada pessoa é que tem que tornar-se responsável por ele mesmo. E nós vamos observando assim, que são os pensamentos. Então, não é o toque, não é o tato que estimula, é a maneira que nós vamos pensando sobre aquilo que nós estamos vendo. E essa maneira é bem importante, assim, cada um ter esse cuidado com ele. Se ele descuida, se ele não trabalha com ele, ele vai ficando para trás. Então, a pureza nos pensamentos. Então, é bem importante, assim, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, e lembrando que tem muitas informações no livro, que a pessoa necessita de trazer parte dessas informações para o dia a dia. Porque quando nós ficamos com os pensamentos livres, nós vamos observando que vem para nós pensamentos que nós não temos nenhum acesso àquilo que nós recebemos como os pensamentos. Cada um pode observar assim, que os pensamentos assemelham assim a uma corrente. Quando a gente vê um riacho que tem uma corredeira, a gente vai observando assim a velocidade que aquela água vai passando. E ela vai passando e vai embora. Então os pensamentos vêm para nós dessa mesma forma, com uma corredeira, com uma força. Quando nós percebemos, nós estamos envolvidos, nós estamos de uma maneira como se estivéssemos responsáveis. E nós muitas vezes damos um desfecho por aquilo que nós estamos pensando. Então, cada um de nós tem que lembrar assim, que não é o tato que desenvolve a intenção, que desperta os sentidos, é o pensamento. Então, os pensamentos, a pessoa tem que lembrar que ela precisa ser muito cuidadosa. Do jeito que existem pensamentos que nós vamos cobiçando a outra parte, o outro sexo, então a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter pureza nos seus pensamentos. E essa pureza é individual. E nós temos que fazer um trabalho também assim, uma confirmação. Que nós hoje temos um trabalho, temos uma atividade que numa época anterior pensávamos em ter. Muitas vezes não é do jeito que a gente pensava, mas se a gente analisa, tem a mesma sequência, o jeito que nós trabalhamos. Se nós observarmos também, nós vamos confirmando assim, que a casa que nós moramos, o jeito que nós moramos, é um jeito anterior que pensávamos em ter uma habitação. Quer dizer que os pensamentos, eles dão formas. Cada pessoa é que tem que lembrar assim. Ela é responsável. Porque nós vemos que uma ou outra pessoa que descuidou com seus pensamentos, ela muitas vezes fica amargurada. E é bem interessante, porque normalmente aqueles que cultivam os pensamentos errados, eles também envelhecem mais rapidamente. Então a vida é assim, é a pessoa que é responsável por ela. Então o 9º mandamento está no cultivo dos pensamentos, para a pessoa cultivar pensamentos que ela não tenha que transgredir o 9º mandamento, que é cobiçar a mulher do teu próximo, assim como a mulher cobiçar o marido da outra pessoa, é cultivando pensamentos bons.
E nós temos que lembrarmos que a pessoa precisa de melhorar na vida, melhorar no trabalho, na maneira de ser, melhorar junto àqueles com quem ela relaciona. Porque se na moradia não está tendo uma consideração, então a pessoa tem que ir embora. Porque quando tem um amor verdadeiro no relacionamento, então existe uma nobreza no trato, uma nobreza na maneira de ser. Isso fica bem fácil assim da gente observar no jovem, na jovem com o primeiro amor. Então ela não quer que nada de ruim aconteça com a outra pessoa. Se não tem mais essa pureza no relacionamento, não tem a bênção do Criador. Para ter a bênção do Criador, quando nós ouvimos falar assim que o matrimônio é contraído no céu, é quando tem a consideração de um para com o outro, que é um amor de alma, que é aquele zelo que uma pessoa tem para a outra e que não quer magoar a outra pessoa. Isso é bem interessante, porque anteriormente a gente via e ouvia nas moradias que normalmente o homem estava sempre trabalhando fora e a mulher na moradia. Mas ele tinha uma força e ela conseguia dominar ali aqueles seus descendentes. Quando havia uma transgressão entre esses descendentes e que ele estava fugindo o controle dela, ela usava o nome do marido e aqueles seus descendentes equilibravam novamente. Num relacionamento assim, existe amor de alma. E dificilmente ela verbalizava para o seu companheiro do comportamento daqueles que se encontravam na moradia tiveram. Quer dizer que usou a força, mas não foi preciso de a outra parte tivesse o saber o que aconteceu dentro daquela moradia. Então o equilíbrio era mantido. Isso quer dizer assim que entre aquele casal existia um amor de alma, existia uma consideração de um para com o outro. Na nossa vida diária, a evolução tem que ser assim. Então esse casal tem possibilidade de evoluírem juntos. Para ter uma evolução assim, a pessoa tem que sempre lembrar que tem que ter a consideração. Esse equilíbrio não é uma submissão, uma sujeição, é uma coisa normal, um procedimento normal. O 9º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a filha, e assim as colegas de trabalho, e também o inverso, de cobiçar o marido da outra, de cobiçar o colega de trabalho, e assim vai tendo essa confusão hoje em dia. Não tem mais aquele valor que existia anteriormente. Então, o trabalho é sempre individual. Cada pessoa tem que fazer muito esforço com ela mesma. E a vida tem que ser assim. Se nós descuidarmos, nós vamos ficando para trás. Ficou para trás, não tem serventia. Temos que lembrarmos que o tempo dedicado para nós tem um tempo. E a gente vai observando assim, aquelas espigas, mesmo apresentando bonitas, se elas não forem panhadas, elas também, no período seguinte, elas não servirão para o plantio e também não servirão para ter um aproveitamento, porque passou do tempo, entrou aquela condição do envelhecer, do apodrecer-se. Então, por si só, nós vamos definindo a nossa vida e nós vamos ficando. Então, os pensamentos é que vai nos possibilitando a ir caminhando. Porque nós sabemos assim que tem que ter os movimentos, não é mais ou menos, são movimentos firmes e definidos. Se a pessoa descuidou, ela se encontra dentro de um veículo que está indo para uma localidade, só que ela precisa de descer em um determinado ponto. Ela esqueceu, o veículo passou, foi embora. Ela poderá descer no ponto seguinte, mas muitas vezes, quando ela percebe, ela já passou uma distância muito grande. Então, a nossa vida interna é assim. Se nós vamos descuidando, nós vamos desviando do nosso propósito.
faltou o propósito. O que acontece? Nós vamos nos encontrarmos naquela condição sempre disponível. Um conhecido nos chama, nós nos encontramos disponível, outros nos chamam, nós também nos encontraremos sempre naquela condição de pronto para qualquer coisa. Então a pessoa ficou sem propósito, ficou sem perspectiva de vida. A vida é assim. Se a pessoa não desenvolver dentro dela a firmeza, a consideração, então está sujeito ela a passar por muitas limitações. O 9º mandamento a gente vai observando assim. Faltou o amor de alma dentro daquele casal, de um para com o outro, o comportamento dele, a gente vai observando assim, que vai tendo uma degradação. A filha arruma um companheiro que ele não a considera e ela vai levando a vida. Aquele rapaz arruma uma companheira assim, que não merece uma consideração. Então quer dizer assim, a degradação, e esse é um trabalho individual, e a responsabilidade é pessoal, porque independente de qualquer coisa, todos nós temos dentro de nós aquela referência muito importante de saber o princípio. Então se a pessoa descuidou, ela é responsabilizada, porque o princípio. Então nós temos que caminharmos na vida e nós temos que não ter oportunidades. Porque se nós nos encontramos dispersos, então vai aparecendo essas oportunidades e nós vamos caindo nessas malhas, nessas redes, que depois nós sabemos assim que não tem como evoluir. E é bem grave, porque normalmente quem faz essas transgressões, também dentro dele não tem paz. Porque tem aquela condição bem importante de saber o princípio daquilo que está sendo comportado. Então, como a pessoa vai tendo essa transgressão, vai tirando de dentro da pessoa a naturalidade. Então, as pessoas que transgridem o 9º mandamento e que cobiçam e que depois chegam a vias de fato, mesmo a outra parte cedendo, mas tem que lembrar do princípio. Então, o que acontece? Muitos falam assim que poderá surgir então o matrimônio. Depois a gente sabe assim que é bem interessante. O princípio. Então a consequência depois tem que lembrar do princípio. A intenção do princípio. É bem importante assim. Quando transgredimos um dos mandamentos, especialmente o 9º mandamento, então nós sabemos do princípio. Quer dizer que nós influímos naquele casal e essa influência vai trazer desarmonia. Essa desarmonia, nós ficamos com grande parte dela, porque num relacionamento nós sabemos que temos que ceder. Aquele que tem o saber, aquele que tem a saúde, ele tem que ceder. Isso é físico, isso é verdadeiro. Porque só tem um relacionamento se tem troca de energia. A troca de energia a gente vai observando que é verdadeira. A gente pode observar no comércio. Aquele que está representando uma empresa, o jeito que ele chega para aquele que é o comprador, o jeito que ele está apresentando o produto, a confiança que ele está falando daquele produto, aquele comprador compra e aquela mercadoria vai para a prateleira com aquela energia e aquele produto é comercializado. Quer dizer que nós temos uma força sim. Se falta harmonia nessa vida que nós levamos, então o que acontece? Alguém tem que ceder à energia. Então aquele que transgrediu tem que ceder à energia para poder equilibrar, só que ele vai ficando enfraquecido. A energia, que é aquela condição bem importante que a gente vai observando nos frutos. Os frutos têm uma energia, porque quando aquele fruto apresenta bonito e aquele que está comendo fala que está muito bom, então o que acontece? Aquela energia daquele fruto possibilita aquele que está podendo apreciá-lo, alimentá-lo, ficar feliz. Então quer dizer assim, o fruto possibilitou que desenvolvesse dentro daquela pessoa
uma energia que nós podemos dizer que é uma energia construtiva, que ele ficou muito feliz. Nos relacionamentos é a mesma coisa, a troca de energia. Quando tem um comportamento errado, uma transgressão, aquele que errou tem que ceder mais energia. E dentro dele fica um procedimento de culpa. Então o que acontece? Há um desequilíbrio dentro da pessoa. Então a harmonia que precisaria de ter para o corpo inteiro, a gente vai observando assim que essa harmonia é verdadeira. A harmonia a gente vai observando que precisa de ter para o alimento, precisa de ter para auxiliar aquela criança, precisa de ter a harmonia para deixar o ambiente agradável. Porque quando a pessoa está fora da moradia e quando ela chega, então a harmonia que existia teve uma transformação de alegria, de bem-estar, de satisfação. Quando entra uma desarmonia, então entra a desarmonia dentro da moradia. E é bem importante, porque a pessoa não precisa de falar. Quem tem um comportamento errado, que transgride o 9º mandamento, então na moradia dessa que transgrediu, então entra uma desarmonia. A fala já entra numa condição de ser sem consideração. O que acontece? A pessoa vai ficando sem saúde. Ficou sem saúde, vai tendo uma degradação. Cada um de nós é que tem que ir observando assim, que precisamos de cultivar os pensamentos bons, ter o cuidado, porque independente da pessoa, os pensamentos entram dentro de nós e entra naquela condição assim, daquele riacho ou daquela corredeira. E quando vê, a pessoa está tendo expressão e está fazendo o julgamento daqueles pensamentos que ela está cultivando dentro dela. E que muitas vezes ela não tem nada com aqueles tipos de pensamento, muitas vezes é de outras localidades, é de outras maneiras de comportar que vem apresentando para ela. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai criando também uma maneira de ficar resguardada, porque ela vai desenvolvendo uma maneira de ter pensamentos puros. Então não é o toque que desenvolve a intenção, é os pensamentos que a pessoa vai cultivando e que depois chega a vias de fato. Então é os pensamentos que vai nos levando para aquelas finalidades que depois tem a realização. E somente da pessoa pensar já vai acontecendo, porque os pensamentos eles realizam. Pode gastar anos, mas pode acontecer da realização. Então a maneira que cada um precisa de ter com ele mesmo é de cultivar pensamentos bons, conservar puro o foco dos pensamentos. Então a pessoa vai estabelecendo a paz. Ela vai observando assim o que ela precisa de tirar da sequência daqueles pensamentos que ela está envolvida agora. E é bem grave assim, porque se ela não fizer esse trabalho, ela é envolta e depois vai ter a realização. Tendo a realização, vai ter a consequência para a própria pessoa, porque ela vai ficando sem saúde e vai influindo, e ela também não vai poder evoluir, porque aquela condição bem importante. Um jovem, no período dele de formação, a gente vai observando assim, aquela jovem que sempre procura aquelas pessoas para namorarem, para conviverem, que tem o mesmo grau ali, mesmo grau de escolaridade, o mesmo jeito de vida, as mesmas maneiras, quer dizer assim, a mesma frequência. Através dos anos vai tendo a evolução, os dois juntos, quando tem a consideração. Se faltou a consideração, vai entrando a degeneração. Entrou a degeneração, faltou a consideração. Faltando a consideração, não é matrimônio. Então é uma conveniência que convém para um, que convém para o outro. Então a pessoa tem que lembrar assim, degradou. Degradando, um fica preso ao outro, não tem como evoluir.
Então nós não podíamos nos descuidarmos na vida. Então a evolução de uma pessoa se encontra assim. Se ela tem uma vontade de evoluir, precisa de lembrar assim, não é evolução de ter um trabalho que ganha bastante recurso financeiro, de fazer negócios que agora a pessoa tem bastante recurso financeiro. A evolução é uma condição interna que anda junto com a nobreza, que anda junto com o saber, que anda junto com a maneira de trato, da maneira que a pessoa tem, do seu comportamento. Então, não está relacionado às coisas da matéria grosseira. Então, a evolução é um procedimento de dentro. Então, esse procedimento de dentro, a pessoa tem que lembrar que é o que ela vai levar para a matéria fina. Se transgride o 9º mandamento, que é cobiçar a mulher do teu próximo, que é cobiçar o marido da sua amiga, do seu ambiente de trabalho, então o que acontece? Faltou a nobreza, faltou o conhecimento dos ensinos. Então cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho de ter o conhecimento dos ensinos. Para a pessoa voltar para a pátria do espírito, ela tem que lembrar assim, que ela não pode ter pendência. Quando a gente vê um agricultor tirando um tubérculo, a gente vê que ele procura liberar o tubérculo da terra. De uma maneira ou de outra, ele procura liberar aquele tubérculo. Então, o que acontece? Aquele que vai alimentar, mesmo assim, ele pode encontrar a terra naquele tubérculo. Mas um ou outro ainda passa aquele alimento por água. Então, num sistema assim de tirar toda a terra. Então, nós temos que lembrarmos assim, para nós evoluirmos, a nossa essência, a nossa parte da matéria fina, tem que lembrar que ela precisa de encontrar-se limpa. Se ela encontra-se com fios de comportamentos errados, não tem como ter a evolução. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, para evoluirmos, nós temos que conhecer o livro Na Luz da Verdade e temos que lembrarmos que os nossos pensamentos é que possibilita o emaranhamento. Então quer dizer que se a pessoa não cuida dos seus pensamentos, tem possibilidade dela emaranhar-se. Se ela não tem um alvo elevado, fica bem fácil assim de observar que ela fica disponível. Então ela aceita um convite de um convite de outro, e se ela descuida mais um pouco ainda, esses convites não têm hora. Então a pessoa se encontra como se fosse assim, caminhando com os pés no ar. Mas aí acontece que a pessoa, quando for para a matéria fina, ela também não vai para regiões que possibilitam ela continuar evoluindo, porque ela não fez um trabalho de elevar-se, de melhorar-se, de compreender os ensinos. Então a vida de cada um de nós tem que lembrar que é muita responsabilidade individual. Então a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela. Ela é que vai evoluir. E é bem importante assim. Nos enlaces matrimoniais é o mesmo procedimento. Se não tiver amor de alma, vai ter um sistema de presídio, ter um sistema de falta de consideração. Entrou a falta de consideração, entrou a decadência dos dois. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, tem que lembrar assim, que tem que ter uma correspondência com a consideração. Faltou a consideração, não tem evolução. Estuda o livro Na Luz da Verdade.